Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, você fica por dentro das principais notícias do cenário internacional. O Programa Mundial de Alimentos alertou na última semana que os cortes em seu financiamento podem empurrar mais de 13,5 milhões de pessoas que atualmente recebem assistência a uma situação de fome extrema em diversos países. O Programa Mundial de Alimentos advertiu que os cortes em seu financiamento podem levar 13,7 milhões de pessoas à fome extrema em diferentes países. A agência da ONU indicou que 6 operações cruciais no Haiti, Afeganistão, República Democrática do Congo, Somália, Sudão do Sul e Sudão enfrentam atualmente grandes interrupções que vão piorar até o final do ano. O relatório diz que o programa passa por uma redução impressionante de 40% no financiamento, com projeções de verba da ordem de 6,4 bilhões de dólares. Em 2024, o mesmo orçamento era de 9,8 bilhões. O documento não cita nenhum país, mas destaca uma publicação da revista médica The Lancet sobre os enormes impactos dos cortes na ajuda dos Estados Unidos desde que Donald Trump reassumiu a Casa Branca. Em todo o mundo, a agência da ONU calcula que suas carências de financiamento podem levar a uma situação de emergência de 10,5 a 13,7 milhões de pessoas que enfrentam níveis críticos de insegurança alimentar aguda. Enquanto a ONU declarou oficialmente o estado de fome em Gaza no início deste ano, o relatório calcula que o número de pessoas em situação de fome ou à beira do abismo dobrou em apenas 2 anos, atingindo 1.400.000 nos territórios palestinos, Sudão, Sudão do Sul, Iêmen e Mali. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a ajuda financeira para a Argentina depende do resultado das eleições legislativas que estão marcadas para 26 de outubro, que determinarão se o presidente argentino Javier Milei vai conseguir aprovar reformas econômicas difíceis. O presidente da Argentina, Javier Milei, visitou em Washington o presidente americano, Donald Trump. O republicano afirmou que a ajuda financeira para a Argentina depende do resultado das eleições de 26 de outubro. As legislativas determinarão se o governo de Milei conseguirá aprovar reformas econômicas. Nossas aprovações estão, de certa forma, sujeitas a quem vencer a eleição, porque se um socialista, ou no caso de Nova York, um comunista vencer, você se sente muito diferente em relação a fazer um investimento. O governo do republicano anunciou uma ajuda de 20 bilhões de dólares à Argentina por meio de troca de moedas e da compra de pesos no mercado. Essa quantia equivale a 110 bilhões de reais. Milei atribuiu o agravamento da crise financeira de seu país a opositores políticos. Nas últimas semanas, a Argentina precisou gastar mais de $1 bilhão para defender o valor do peso. Mesmo assim, na última semana, os Estados Unidos anunciaram que estão negociando com o setor privado um novo pacote de 20 bilhões de dólares para a Argentina, o que levaria a ajuda financeira para 40 bilhões de dólares e um grande apoio ao governo de Javier Milei. Estamos trabalhando em uma linha de crédito de 20 bilhões, que seria complementar a nossa linha de intercâmbio de divisas com bancos privados e fundos soberanos, que acredito que seria mais orientado ao mercado da dívida, disse Bessent. O secretário também anunciou que o Tesouro Americano tinha começado a comprar pesos argentinos diretamente. A Bolsa Argentina subiu cerca de 5% assim que esse novo pacote de ajuda foi conhecido. O governo de Donald Trump vê claramente Milei como um aliado ideológico na região. Em um momento em que os Estados Unidos estão mudando energicamente sua política externa para a América Latina, com ataques militares no Caribe e pressões comerciais a parceiros como o México. Mas Trump agitou os mercados com uma declaração que soou alarmante ao receber Milei na Casa Branca. A ajuda financeira seria válida desde que o partido de Milei vencesse as eleições legislativas de 26 de outubro. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy será levado à prisão no dia 21 de outubro para cumprir uma pena de 5 anos por financiar de forma ilegal a sua campanha eleitoral de 2007. O líder francês se apresentou durante a tarde a um tribunal da capital, de onde saiu em um carro com vidros fumê e sem dar declarações.
Sarkozy será o primeiro ex-chefe de Estado preso desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando Philippe Pétain acabou atrás das grades após colaborar com a Alemanha nazista durante o regime de Vichy. Sua condenação em 25 de setembro por associação criminosa não é a primeira do ex-presidente conservador, chefe de Estado entre 2007 e 2012. Ele já tem outras duas por corrupção, tráfico de influência e financiamento ilegal de campanha em 2012. Sarkozy, casado com a modelo, cantora e atriz Carla Bruni, poderia ir para um setor do presídio para presos vulneráveis ou ficar em isolamento. Por já ter 70 anos, ele pode ainda apresentar um pedido de liberdade condicional rapidamente, que a justiça deverá responder em 2 meses no máximo. O acesso a diversas plataformas de rede social, incluindo Facebook, Instagram e Snapchat, foi intencionalmente restringido no Afeganistão. O site NetBlocks afirmou acesso a diversas plataformas de rede social foi intencionalmente restringido no Afeganistão. A proibição inclui Facebook, Instagram e Snapchat. De acordo com o NetBlocks, que monitora a segurança cibernética e a governança da internet, várias operadoras confirmaram as restrições. O país de 48 milhões de habitantes tem 4 milhões de usuários no Facebook e 1.300.000 no Instagram. O incidente afeta principalmente celulares, com algumas linhas fixas também atingidas. O acesso às redes sociais por celulares está intermitente desde terça-feira, observaram jornalistas da AFP, uma semana após o apagão nacional de 48 horas nas telecomunicações imposto pelas autoridades talibãs. Em muitas províncias, as pessoas não conseguiam acessar as redes sociais de seus celulares e a navegação na internet estava muito mais lenta do que o normal. O governo talibã não quis comentar o assunto. Em setembro, as autoridades cortaram as conexões de alta velocidade em várias províncias para evitar o vício e a corrupção moral, uma iniciativa do líder supremo talibã, Abdullah Akhundzada. As restrições contrastam com o discurso que as autoridades talibãs tinham até 2024, que exaltava os benefícios da fibra ótica, construído por governos anteriores apoiados pelos Estados Unidos, para aproximar o resto do mundo e tirá-lo da pobreza. E nos Estados Unidos foi sancionada na Califórnia uma lei pioneira que regulamenta os chatbots de inteligência artificial. A lei desafia a pressão da Casa Branca para evitar a regulamentação da IA e surge após casos de suicídios de adolescentes, depois de conversas com chatbots. Um chatbot é um programa de computador projetado para simular uma conversa humana através de texto ou voz. A nova legislação surge após revelações de suicídios envolvendo adolescentes que usaram chatbots antes de se matarem e exige que os operadores implementem salvaguardas críticas em relação às interações. Após sancionar a lei, autoridades da Califórnia afirmaram que viram exemplos verdadeiramente horríveis e trágicos de jovens prejudicados por tecnologia não regulamentada e não ficariam de braços cruzados enquanto as empresas continuam operando sem as restrições e a responsabilização necessárias. A mãe de um adolescente de 14 anos que se matou logo depois de uma conversa com o chatbot e que está processando a Charter AI, disse que a Califórnia garantiu que um chatbot de acompanhamento não poderá falar com uma criança ou um indivíduo vulnerável sobre suicídio e nem poderá ajudar uma pessoa a planejar seu próprio suicídio. E a ONU alertou que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera registrou no ano passado um aumento sem precedentes. A organização pediu ações urgentes para reduzir as emissões. Um relatório da Organização Meteorológica Mundial advertiu que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera registrou em 2024 um aumento sem precedentes e atingiu um novo máximo. A Agência das Nações Unidas pede no documento ações urgentes para reduzir as emissões. O texto acrescenta que este foi o maior aumento desde o início das medições modernas em 1957. A Organização Meteorológica Mundial explicou que os novos recordes foram alcançados pelos 3 principais gases do efeito estufa: CO2, metano e óxido nitroso. No relatório anual, a agência da ONU aponta como responsáveis pelos aumentos as emissões contínuas de CO2 procedentes das atividades humanas e a intensificação dos incêndios florestais.
Também cita a redução da absorção de CO2 pelos ecossistemas terrestres e pelos oceanos, o que ameaça virar um círculo vicioso climático. O ano passado também foi o mais quente já registrado, superando o recorde anterior de 2023. De acordo com a ONU, o calor retido pelo CO2 e outros gases do efeito estufa amplifica as condições climáticas e intensifica os fenômenos meteorológicos extremos. O mega foguete Starship da SpaceX completou com sucesso mais um teste crucial, consolidando o avanço do projeto que deve levar humanos de volta à Lua e futuramente a Marte. O desempenho positivo aproxima Elon Musk e a NASA de suas metas ambiciosas, enquanto cresce a corrida espacial com a China. A NASA planeja usar o gigantesco foguete, o maior e mais poderoso do mundo, em suas missões para levar astronautas de volta à Lua. O veículo também é parte central no objetivo do bilionário Elon Musk de transportar humanos para Marte. Em seu 11º voo de teste, o Starship decolou do estado do Texas, com transmissão ao vivo da empresa. O propulsor Super Heavy pousou nas águas do Golfo do México, conforme planejado, enquanto a nave seguiu pelo espaço e concluiu os testes. Cerca de 1 hora após a decolagem, a espaçonave caiu no Oceano Índico, após liberar simulacros de satélites como em um voo anterior. A recuperação do veículo não estava prevista. O último teste da SpaceX, realizado em agosto, também havia sido considerado um sucesso, embora explosões durante o voo tenham gerado dúvidas sobre a confiabilidade da nave dentro do cronograma esperado por parlamentares e pela comunidade científica. O programa Artemis da NASA tem como meta levar humanos novamente à Lua, enquanto a China avança com um projeto rival que pretende realizar sua primeira missão tripulada até 2030. Em teoria, o Starship deve realizar voos a Marte a partir de 2026 e permitir o retorno de astronautas americanos à Lua em 2027. O Airbus A320 se tornou pela primeira vez o modelo de avião mais vendido na história, superando o Boeing 737. O Airbus A320 se tornou pela primeira vez o modelo de avião mais vendido da história, ultrapassando o Boeing 737. De acordo com dados divulgados pela Boeing, a empresa entregou 40 aeronaves 737 MAX em setembro, totalizando 12.254 unidades vendidas desde que este modelo de corredor único começou a ser comercializado em 1968. Até o final de setembro, a Airbus havia entregado 12.257 unidades do A320, também de corredor único, que começou a ser vendido em 1988. O fato de a Airbus ter superado a Boeing em termos de entregas comerciais reflete a crise da empresa americana devido a problemas de segurança e controle de qualidade nos últimos anos. Os 737 MAX da Boeing ficaram estacionados durante 20 meses após 2 acidentes com este modelo, em 2018 e 2019, nos quais morreram 346 pessoas. A autoridade aeronáutica americana limitou a produção do modelo estrela da Boeing a 38 unidades por mês desde março de 2024, após outro incidente em voo, no qual houve feridos leves de uma aeronave 737 MAX 9. Agora, imagine se você precisar de 20 minutos para dizer o seu próprio nome. É isso mesmo. E se você é ruim de memória e não consegue guardar o nome de outras pessoas, um australiano decidiu desafiar aqueles que não conseguem lembrar o nome de conhecidos. O rapaz conseguiu registrar um nome com mais de 2.000 palavras únicas e entrou para o livro dos recordes. Billie Eilish Pirate Bird O'Connell, ou Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Mariadas Los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Se esses nomes são longos, eles não chegam perto do nome do australiano Lawrence Watkins. O fato aconteceu em março de 1990, quando Lawrence, nascido na Nova Zelândia, decidiu literalmente incluir 2.310 sobrenomes ao seu registro civil. A inspiração veio de sua paixão por recordes incomuns e contou ao Guinness World Records que queria fazer parte desse cenário. Para conseguir compor o nome, Lawrence trabalhou na biblioteca da cidade, onde selecionava nomes em livros e teve a ajuda de colegas.
O processo de registro foi trabalhoso e cheio de obstáculos. Na época, computadores eram raros e Lawrence precisou pagar para alguém digitar a lista completa, gastando centenas de dólares apenas para realizar o seu sonho. A papelada passou por diferentes instâncias, incluindo tribunais e oficiais de registro, até ser finalmente aceita pela Corte Superior da Nova Zelândia. Pouco depois, o governo alterou a legislação para impedir que outros tentassem seguir o mesmo caminho, tornando o feito de Lawrence ainda mais singular e impossível de ser repetido legalmente. E esta edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima.